Como você pode ver, eu gosto um pouco do livro de oração comum. Se você me segue nas redes sociais, você já me viu falando muito sobre o livro de oração comum, o Loki. Você me viu ficar completamente obcecado pelo Loki. E talvez você acompanhou a minha saga de colecionar Locks de províncias ao redor do mundo e suas variadas edições, como você viu no começo do vídeo. Seguinte, na minha opinião, o Loki é a maior contribuição do anglicanismo para a fé cristã. Por isso que se tornou meu grande objeto de estudo e criou em mim essa obsessão tão grande. Faz tempo que eu estou prometendo esse vídeo, então tá aí, espero que você goste. Hoje eu tenho cerca de 50 locks de províncias ao redor do mundo e gostaria de aproveitar o momento e agradecer a todos os que me ajudaram a encontrar edições raras, que me venderam ou doaram seus locks, e aos arcebispos e reitores de igrejas anglicanas ao redor do mundo que atenderam prontamente o meu pedido e me enviaram edições que eu jamais teria acesso de outra forma. Também tenho que agradecer a IVP, a Anglican House Publishers, a Acna, a Prayer Book Society. Todos me ajudaram enviando material para esse vídeo. Ah, eu não sei se você vai chegar ao fim do vídeo, então eu já vou te dizer para dar uma olhada na descrição. Tem um material lá e um link para você se cadastrar e receber mais informações exclusivas de coisas que eu vou produzir sobre o livro de oração comum. Bora lá! O vídeo de hoje é bem longo, como você pode ver, e ele está separado em capítulos e subcapítulos para te ajudar a entender melhor. Talvez você queira pular diretamente para uma parte, ou talvez já tenha assistido o vídeo e quer rever alguma coisa. Você pode também olhar embaixo aqui na descrição do vídeo e pular direto para onde você quiser. Vamos lá! O que é o Loki e por que ele é importante? Loki é a forma abreviada de se chamar o livro de oração comum, que também é uma abreviação. Mas tem uma curiosidade, apesar da gente chamar de livro de oração comum, tecnicamente o nome completo seria oficialmente o livro de oração comum e administração dos sacramentos e outros ritos e cerimônias da igreja, de acordo com o uso da igreja da Inglaterra, juntamente com o saltério ou salmos de Davi, indicando como devem ser cantados ou ditos nas igrejas, e a forma e maneira de fazer, ordenar e consagrar bispos, sacerdotes e diáconos. Dá pra ver por que foi que abreviaram, né? Resumindo, o Loki é o que nós chamamos de livro litúrgico, criado para atender a necessidade de padronizar a forma de adoração das igrejas anglicanas. Ele é, ou deveria ser, a base para todo o culto anglicano, e é o livro oficial de adoração cristã nas igrejas anglicanas desde 1549, traduzido já em quase 200 linguagens e dialetos. Para entender o que o Loki é, nós precisamos definir uma palavra muito importante: liturgia. Liturgia vem do grego e significa trabalho do povo ou trabalho para o povo. Os significados divergem entre os liturgistas. A origem do termo vem da ideia de um trabalho para o bem comum, e na vida da igreja foi adotado como o termo que a gente usa para se referir à nossa adoração. Como adoramos, como fazemos nosso culto, como nós organizamos a nossa forma de adoração. Ao contrário do que talvez a gente possa acreditar, a tentativa de organizar a liturgia não é nada recente na nossa história. Não é uma invenção moderna. Por exemplo, a liturgia de São Tiago, usada por cristãos orientais de rito bizantino e siríaco, é uma liturgia que nasceu no IV século. Também temos um manuscrito do século VII, o Sacramentário de Verona, que é derivado de panfletos romanos escritos nos séculos V e VI. O Loki é mais uma dessas tentativas, e é uma que sobreviveu muito bem ao teste do tempo. Afinal, igrejas usam ele desde o século XVI até hoje, como nós vamos entender ao longo desse vídeo. Mas vamos lá! Como a ideia de um livro litúrgico para o anglicanismo surgiu? Assim como as liturgias, os livros litúrgicos não são coisas necessariamente novas para a vida da igreja. São Justino Mártir, lá por volta dos anos 150, descreve uma versão de como funcionava a liturgia do culto cristão. Lembrando, nós estamos falando do ano 150. Eu não vou ler o relato todo, mas ele cita que no culto se fazia a leitura de uma epístola, uma leitura do evangelho, o sermão, uma intercessão, o ósculo, beijo da paz, ofertório, ação de graças e eucaristia. Nós já temos aí uma forma organizada de culto. Segundo a tradição, textos em latim foram nascendo da metade do século III até o fim do século IV, na tentativa de organizar o rito da missa em um livro que pudesse ser usado pelo celebrante, o sacerdote, durante a sua celebração. Esses livros são chamados de sacramentários. E aí então a gente chega no século VII.
A gente tinha basicamente 3 tipos de sacramentários que eram majoritariamente usados pela igreja: o leonino, gelasiano e o gregoriano, que foram nomeados a partir dos papas da época, Leão I, Gelásio e Gregório Magno. Conforme o tempo foi passando, foi surgindo a necessidade de se organizar esses ritos e outros ritos necessários para a vida da igreja, o que fez com que surgissem outros livros litúrgicos. O breviário, que organizava as estações litúrgicas do ano com salmos, orações, hinos que um sacerdote ou um monge faria durante as suas orações diárias. A ideia é que ele fosse portátil, breve, por isso o nome. O ordinal, que organizava as liturgias que seriam usadas na ordenação de novos diáconos, presbíteros e na sagração de novos bispos. O lecionário, que organizaria a leitura dos textos bíblicos dentro das estações litúrgicas. O evangeliário, que continha apenas as leituras do evangelho para uso durante o culto. O pontifical, com ritos específicos para os bispos. E por aí vai. São várias tentativas de organizar a vida litúrgica da igreja e facilitar o uso. Os textos incluíam os ritos, os hinos, as leituras, mas também incluíam coisas mais específicas. Os gestos, a hora de ajoelhar, as bênçãos, a hora de levantar um objeto, a hora de fazer o sinal da cruz, absolutamente tudo. Tudo para atender a parte pública da religião, o culto. Mas é importante dizer que também surgiram livros para o uso privado de uma pessoa religiosa, como a Liturgia das Horas, que vamos tratar um pouquinho mais para frente. É muito importante dizer que até o momento tudo era feito em latim. O culto todo era feito em latim. Com o advento da Reforma Protestante, aí a gente tem o início das reformas nos ritos. O Zwinglio, em 1524, consegue fazer com que o Conselho de Zurique introduzisse uma Eucaristia que fosse feita em alemão. A Reforma Inglesa, depois do Ato de Supremacia de 1534, influenciada pelos movimentos que estavam acontecendo com Lutero, Zwinglio e Calvino, também começa a questionar e propor, ou por muitas vezes forçar, mudanças. Até que em janeiro de 1549, um ato do parlamento inglês anunciou um novo livro de serviços e declarou o fim do uso do livro antigo e de qualquer rito anterior. Missais, breviários, manuais, todos banidos e até destruídos. Então a gente tem a primeira edição do livro de oração comum, feita pelo arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer. Mas nós temos que fazer uma pequena correção. Claro, Cranmer foi o autor do Locke. Foi ele que autorizou que o Locke fosse até o parlamento e se tornasse lei, se tornasse de uso obrigatório. Lembra, Igreja da Inglaterra. Relação entre igreja e Estado é bem diferente do que nós estamos acostumados. Inclusive, até o século XIX não era possível ter um cargo político sem aceitar oficialmente o Locke como sua regra de fé no seu juramento. Então sim, Cranmer foi o responsável. Foi ele que formulou o Locke. Mas nós não podemos dizer que o Locke foi um trabalho inédito, feito do zero, com tudo novo, escrito por ele. O trabalho do Locke foi o de traduzir muito o que já era usado entre o povo nos seus variados ritos e usos em língua vernácula, o inglês, com estrutura e fontes parecidas. Por isso até faz sentido o nome de oração comum. Era o que o povo estava acostumado na sua maioria, mas claro, com reformas e mudanças que não eram nada simples. Vamos entender então quais foram as influências que levaram Cranmer até o trabalho do primeiro Locke de 1549. Cranmer foi o cara responsável pelo famoso divórcio do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão. Ele foi um dos 12 teólogos responsáveis por formular e pensar a parte teológica dessa decisão e escrever a carta que daria ao rei a possibilidade do divórcio. E durante o período da Reforma, Cranmer também teve contato com o reformador Martin Bucer e com as ideias de Lutero. Também é importante notar que com o novo casamento do rei Henrique VIII com Ana Bolena, que era a favor da causa protestante, Cranmer se aproxima ainda mais das doutrinas reformadas. Se você viu os vídeos sobre a história do anglicanismo, você sabe que a história da Reforma Inglesa não foi nada simples. Diferentes grupos lutando por opiniões diferentes sobre como a Igreja da Inglaterra deveria ser. Católica, submissa ao Papa, protestante, reformada, puritana, e em inglês, voltar para o latim. O Cranmer fez uso daquilo que estava disponível na época. Uma das bases para o Locke foi o novo breviário produzido pelo cardeal Quinones para o Papa Paulo III. Lembra daquela liturgia das horas que eu comentei? Fazer o uso do novo breviário como base permitiu ao Cranmer reduzir as 8 horas litúrgicas para apenas 2, o que deu origem ao ofício diário anglicano, inicialmente com ofício matutino e vespertino. Ele também tomou como base o uso de Sarum, o rito latino que era usado pela maioria das igrejas anglicanas na Idade Média. E também fez uso de liturgias gregas de Basílio de Cesareia, ritos galicanos. Além disso, fez muito uso de propostas luteranas, como a de Johannes Bugenhagen
e de propostas de Martin Bucer e Lutero para as liturgias de batismo e casamento. A estrutura da missa latina foi mantida, mas com muitos marcos de abolição da parte mais medieval católica. Foi removido a elevação dos elementos na Eucaristia, a água benta, a veneração de imagens, doutrina do purgatório, invocação dos santos. Falando dos santos, Cranmer também propôs um calendário que reduzisse o número de santos e desse preferência aos personagens bíblicos, celebrando a vida dos apóstolos e de personagens do Novo Testamento que eram associados aos apóstolos. Junto do calendário dos santos, o próprio calendário litúrgico foi modificado, removendo, por exemplo, a festa da Assunção, uma festa que comemora a ascensão da Virgem Maria aos céus, o Corpus Christi, que celebra a presença de Cristo nos elementos da Eucaristia, ligada à transubstanciação, e outros também. Junto disso, ele fez com que o Locke fizesse uso da primeira versão autorizada da Bíblia em inglês, a chamada Grande Bíblia, oficializada 10 anos antes, em 1539. A Bíblia em inglês foi a fonte de várias passagens bíblicas usadas como fundamento do primeiro Locke. Ainda assim, tinha confusão doutrinária e muita herança do pensamento católico romano. Por exemplo, a Eucaristia era chamada de missa no título, mesmo Cranmer tendo removido qualquer outra menção à missa no Locke, pelo pensamento protestante de que a Eucaristia não devia ser entendida mais como uma renovação do sacrifício de Cristo. Como eu disse, essa foi a primeira edição do Locke, 1549. A tentativa do Cranmer era reformar, mas ao mesmo tempo tentar não criar uma briga com os mais tradicionalistas. Isso, por um lado, foi positivo, porque minimizou possíveis danos, mas, por outro lado, desagradou aos mais reformadores, que esperavam uma total distância do rito romano e da linguagem romana. Até que em 1550, Bucer e Peter Martyr, que na época eram professores de Oxford e Cambridge, fizeram comentários do Locke, sugerindo uma versão revisada. Bucer estava indo nos cultos em inglês, ele até aprovava, mas ainda achava que muita superstição tinha sido mantida. O problema era principalmente com o gestual da Eucaristia, que, na opinião dele, poderia dar a entender que algo mágico estava acontecendo ali nos elementos. Na opinião dele, também, as pequenas cruzes pretas que marcavam o gestual que o presbítero tinha que fazer tinham que ser removidas do Locke. Só depois de muita discussão que o parlamento começou a debater a possível revisão do Locke no inverno de 1551 até 1552. E em abril de 1552, um novo ato de uniformidade foi publicado e uma nova edição do Locke foi publicada. Para alguém olhando muito rápido as duas edições, pode parecer que pouca coisa foi mudada. Mas em um olhar mais profundo dá para dizer que os defensores da reforma tinham tido uma vitória. Boa parte das mudanças foi em relação à Eucaristia, que era o problema principal dos reformados. Justo Gonzalez nos ajuda a entender uma das mudanças, comparando as palavras que são ditas ao repartir o pão. Na primeira edição era dito: o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado por ti, preserve teu corpo e alma para a vida eterna. Já na segunda se dizia: toma e come isto, em memória de que Cristo morreu por ti, e alimenta-te dele em teu coração pela fé e com ações de graças. Tem uma mudança sutil, mas que exemplifica o pensamento reformado, que evitava usar uma linguagem eucarística que levasse a entender uma mudança física nos elementos, e preferia uma linguagem espiritual de tomar aquilo pela fé. Outras mudanças. As referências às velas e vestes foram removidas. A palavra altar foi substituída por Santa Mesa e o ordinal, que não existia na primeira edição, foi adicionado nessa, mas sem referência de entrega de símbolos nas ordenações, exceto a Bíblia. Esse livro durou apenas um ano, porque logo depois nós tivemos o reinado de Maria, conhecido como Sanguinária, que restaurou a comunhão com Roma, matou o arcebispo Cranmer e restaurou o rito de Sarum, banindo o uso do Locke em toda a Inglaterra. O reinado de Maria durou alguns anos, até chegarmos ao reinado de Elizabeth I. E com o reinado de Elizabeth, vai lá ver o vídeo de introdução para você entender melhor, nós tivemos uma nova edição do Locke em 1559. Como você sabe, porque assistiu o vídeo, Elizabeth tentou resolver os conflitos entre todos os lados. Os que queriam o catolicismo romano, os que queriam o puritanismo e os que queriam alguma outra coisa. O Locke de 59 revela um pouco desse caráter via média da era elisabetana. Elizabeth restaura o Locke de 52, mas com revisões. Restaura as vestes, um novo calendário, restaura as palavras na ministração da Eucaristia. Você consegue perceber esse caráter conciliatório, porque nos Locks de 1549 e 1552, nós tínhamos uma oração que citava a tirania do bispo de Roma e suas enormidades detestáveis. Oração essa que foi removida no Locke de 59. Nós tivemos mais uma edição em 1604, depois da morte de Elizabeth no ano anterior,
e o reinado de James ou Tiago I. Como maiores mudanças, nós temos a remoção dos livros apócrifos, além de pequenas outras mudanças na absolvição e no catecismo. Aí a gente tem que citar também a edição de 1662, que foi um enorme marco. Antes de falar da edição de 1662, nós temos que lembrar uma situação importante. Entre os anos de 1643 e 1660, a Inglaterra sofreu com uma guerra civil, e a vitória foi dos puritanos presbiterianos. A monarquia foi abolida e junto dela o episcopado. Os puritanos não eram fãs do Locke, afinal ele tinha sido baseado no rito católico, o uso de sarum, era católico demais. Logo, o Locke foi banido mais uma vez, sendo substituído pelo Guia de Culto Público, um texto que a maioria das paróquias se recusavam a adotar. O Locke permanecia em 1/3 das igrejas, enquanto o novo guia lutava para conseguir estar em menos de 1/4 das igrejas. Só com a restauração da monarquia e do episcopado, que em 1660 nós temos uma nova edição, o Locke de 62. Ele foi um marco porque a discussão da nova edição começou com uma lista de reclamações e sugestões presbiterianas, chamada de exceções. Segundo eles, as reclamações seguiam as mesmas. Repetição demais, resposta demais do povo, era parecido demais com o rito romano. Além disso, para eles, era cerimonial demais, era genérico demais, além de outras dezenas, umas 80 objeções. Então foram feitas 17 concessões, e foi adicionado o uso da Bíblia King James. Foram 4.500 palavras removidas e 10.500 adicionadas. Esse Locke era considerado, na sua maioria, uma volta ao espírito do Locke de 1552, um pouco mais distante do catolicismo romano. Mas, ao mesmo tempo, o Ato de Uniformidade de 62 colocou uma cláusula polêmica. Aqueles que não aceitassem jurar ao uso do novo Locke seriam expulsos, o que levou à expulsão de mais de 2.000 clérigos. Conforme o Império Britânico foi se expandindo, também ia a Igreja, e junto dela, o Locke, que era o livro oficial de culto. Seja nas colonizações ou nas parcerias comerciais, a Igreja Anglicana ia junto. Em 1607, a Virgínia, nos Estados Unidos, tem sua primeira colônia britânica estabelecida, marcando o início da colonização. O Locke de 1604 era de posse obrigatória para todo o clero. Apesar da obrigação, os Estados Unidos sofriam com uma questão. Muitos dos ministros que chegaram da Inglaterra para os Estados Unidos tinham sido ordenados na Igreja da Inglaterra, mas estavam emigrando porque eram do lado mais puritano. Eles discordavam da forma que a Igreja da Inglaterra estava estabelecendo o seu culto. Tanto que em 1647 o governador precisa introduzir uma lei dizendo que ministros que se recusassem a usar o Locke seriam restritos de receber oferta. Talvez porque alguns escolhiam fazer uso do guia de culto, criado no regime puritano, ao invés do Locke. Até que em 1789, 13 anos depois da declaração da independência dos Estados Unidos, e após 7 estados se unirem para formar a PEC-USA, a Protestant Episcopal Church in the United States of America, Igreja Episcopal Protestante dos Estados Unidos da América, nós temos um desenvolvimento. Entre as propostas estava a revisão profunda de um Locke que fosse feito para os Estados Unidos, o que não foi nada fácil. Foram removidas as referências ao rei e ao parlamento, o aniversário do monarca foi substituído por uma celebração da liberdade civil, a ser feita no 4 de julho, festa da independência americana. Esse Locke, chamado Locke de 1789, era muito baseado na versão de 1662, adaptado à realidade americana, mas abraçando muito o desenvolvimento de tradição escocesa do ofício de 1764. Escocesa, Douglas? Sim. O primeiro bispo anglicano das igrejas dos Estados Unidos foi Samuel Seabury, que foi consagrado por bispos escoceses em 1784. Na época, a Igreja da Inglaterra obrigava os bispos a jurarem fidelidade à coroa inglesa, o que nenhum americano queria fazer, obviamente. Então Escócia e Estados Unidos entraram numa espécie de acordo para a sagração de um bispo americano, desde que a liturgia dos Estados Unidos também levasse em conta o que os escoceses estavam fazendo. As colônias e missões iam expandindo, e assim nasciam novas traduções do Locke para atender a realidade local. Nós podemos citar o primeiro Locke indiano em 1802, Urdu em 1814, o Locke chinês em 1818, Maori em 1830, Bengali em 1840, Swahili em 1876 e por aí vai. Agora vamos entender um pouco da história no Brasil. No Brasil, a possibilidade de um Locke realmente brasileiro só começa a existir depois da independência de Portugal, o que permite que os cultos das igrejas anglicanas possam ser feitos em português, porque isso era proibido na época de colônia portuguesa. Nós tínhamos igrejas e cultos, mas apenas em inglês, apenas capelanias que existiam para atender o povo inglês que estava trabalhando através dos acordos comerciais entre Inglaterra e Portugal.
Em 1860, o reverendo Richard Holden, um missionário escocês morando nos Estados Unidos, ele vai ao Brasil para uma tentativa de missão. E ele traz consigo uma tradução do livro de oração comum americano, o de 1789. Apesar da missão dele não ter dado certo, porque ele arrumou uma briga com o bispo da Igreja Católica de Belém, o Dom Antônio Macedo Costa, a gente consegue observar que o padrão dos próximos Locks brasileiros seguiram o mesmo pensamento do reverendo Holden. Todos eram baseados na versão americana do Locke, e não no Locke oficial da Inglaterra, o de 1662. Até que uma nova missão com seminaristas da Virgínia chega nos anos de 1880. De 1890 a 1896, eram usados folhetos das liturgias mais comuns, baseados na tradução do Holden do Locke americano. Até que em 1896, uma versão traduzida e resumida do Locke de 1892 americano foi aprovada. E foi usada até 1930, quando uma versão completa, traduzida do mesmo Locke americano, foi aprovada pelo bispo William Matthew Merrick Thomas. Também temos o Locke brasileiro de 1950, esse sendo uma tradução do Locke americano de 1928, e com o fim das relações missionárias entre a igreja brasileira e a americana, um novo Locke foi feito, o de 1984, sendo esse uma versão traduzida do Locke americano de 1979. Esse ainda é utilizado por algumas denominações anglicanas até hoje, como a Catedral Anglicana de São Paulo, do reverendo Aldo Quintão, e pela Igreja Episcopal Carismática do Brasil, do Dom Paulo Garcia. Importante dizer que o Locke americano de 79 marca a adição pela primeira vez do lecionário revisado comum, aquele lecionário de 3 anos, ano A, ano B e ano C, além de também adicionar ao ofício diário as orações de completas, complines, para a noite, e do meio-dia, midday, para, obviamente, o meio-dia. Além desses citados aqui para o Brasil é importante citar o conhecido Locke B, o livro de oração comum brasileiro de 2005, desenvolvido na Diocese do Recife, de Dom Robson Cavalcante. Na época, já sob a autoridade primacial da Igreja Anglicana do Cone Sul da América. Um trabalho que passou por adaptações, com direito a rito para pessoas divorciadas, e esse eu recomendo a todos lerem antes de formar uma opinião, a polêmica bênção de animais e até um rito de exorcismo. Além desse Locke, também queria citar o trabalho da Igreja Anglicana Reformada do Brasil, com o lançamento do Locke 1662, uma tradução completa do Locke de 1662, versão internacional. Outras denominações anglicanas brasileiras também têm suas versões de Locke, como a Igreja Episcopal Unida. Tá, já falamos bastante sobre a história do Locke e eu sei que você está ansiosíssimo para entender mais sobre a estrutura e o uso. A gente vai chegar lá. Antes disso, é preciso falar um pouco da realidade do Locke atualmente, tanto no Brasil quanto no mundo. Desde então, nós tivemos um desenvolvimento muito grande no Locke ao redor do mundo. As traduções, hoje em dia, não são necessariamente traduções diretas do Locke inglês ou americano, mas já passaram por um processo de aculturação ou adaptação. Existem Lockes com liturgias específicas que os mais tradicionais não têm, como liturgias para o momento de um divórcio, para um exorcismo e outras coisas também. Aqui a gente tem exemplo de Locke bilíngue, Lockes resumidos para escoteiros ou novos confirmados, por exemplo. Já na Inglaterra, a história é um pouco diferente. Depois da aprovação do Locke 1662, tiveram esforços e tentativas de revisar o Locke. A mais famosa delas foi em 1927, mas que se iniciou 4 anos antes. Vários rascunhos foram feitos. A ideia era manter o espírito de 62, mas com versões mais modernas dos ritos. A Assembleia da Igreja aprovou, o grupo de convocação da Igreja da Inglaterra também aprovou, mas foi negado pelo parlamento. Sim, o governo precisa aprovar novas edições de Locke lá na Inglaterra. Desde então, o Locke de 62 continua a ser o Locke oficial da Inglaterra. O que tem sido feito é o lançamento de livros alternativos, que são autorizados pelos bispos para uso, mas que tecnicamente não substituem o texto oficial de 62. Como exemplo disso, a gente tem o livro de ofícios alternativos, o Alternative Service Book, de 1980, e mais atualmente o lançamento de uma coleção de livros chamados Adoração Comum, Common Worship, com ritos mais modernos. Para finalizar, é necessário citar o trabalho realizado pela IEAB na revisão e produção do Locke de 2015. Na minha opinião, esse trabalho marca uma nova geração de Lockes, com preocupações um pouco mais modernas. Houve uma preocupação de adequação a uma linguagem mais inclusiva. Isso se observa na substituição de todos por todas as pessoas ou presidente por quem preside, e visões mais expansivas sobre o caráter de Deus.
Isso pode ser observado em orações que adicionam menções a Deus no seu caráter materno, ou no feminino, como por exemplo referências a Deus Pai e Mãe ou Deus Materno. Além disso, é possível notar as revisões feitas com relação à adequação a uma linguagem mais afirmativa, como o rito de matrimônio atualizado, que adicionou o reconhecimento de possíveis casamentos de pessoas divorciadas, ou removendo referências a uma necessidade de procriação no casamento. Tá, já tá bom de história, né? Vamos então nos aprofundar no Locke agora e entender o que é na prática e como usar. 75 a 85% do Locke é material tirado diretamente da Bíblia. Nas palavras do teólogo J.I. Packer, o livro de oração comum é a Bíblia organizada para o culto. Talvez você já tenha pego um Locke na mão ou o PDF. E eu sei, talvez você se sentiu perdido. Por onde começar? É para ler? É apenas para um clérigo? Calma. O Locke é organizado por partes. Existem partes para uso no culto comunitário, mas partes também para uso na vida privada, no seu dia a dia. Vamos entender. Dependendo do Locke que você tem por aí, ele pode divergir em algumas coisas do que eu estou dizendo aqui. Mas eu vou tentar ser meio genérico para tentar se aplicar à maioria dos Locks brasileiros por aí. Em primeiro lugar, o coração do Locke, o ofício diário. Diferente de alguns ritos do Locke, o ofício diário não requer um ministro ordenado. É feito para todo mundo, estando você num grupo de pessoas ou até sozinho. O ofício diário é baseado nas formas primárias de oração dos monastérios, que, por sua vez, tem sua base no costume judaico de orações em horas fixas do dia. Tradicionalmente, eram 8 ofícios por dia, se iniciando antes do nascer do sol. Matinas, laudes, prima, esses 3 durante a manhã, terça, sexta, noa, esses 3 durante o meio do dia, e vésperas e completas durante a tarde e a noite. Quando Kramer foi pensar o primeiro Locke, ele resumiu de forma que pudesse ser algo utilizado por todos os cristãos, e não apenas aos monges. Assim, ele reduziu o ofício em 2, oração matutina e oração vespertina, ou Morning and Evening Prayer. Em alguns Locks, os baseados no Locke americano de 28, você também vai ter uma versão mais curta do ofício diário pensada para ser feita em família, de forma mais acessível. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre o ofício diário. Em segundo lugar, os ritos públicos e liturgias para datas do calendário litúrgico. Eucaristia, batismo, liturgias para Páscoa, para quarta-feira de cinzas, quinta-feira de lava-pés, sexta-feira da paixão, vigília de Páscoa, etc. Na boa parte dos Locks tem opções de ritos diversos a serem feitos e adaptados para o uso. Em terceiro lugar, os ritos pastorais. Dentro do Locke você vai ter todos os ritos que um ministro precisa fazer durante sua jornada pastoral. Casamento, ação de graças, visitação de doentes, funeral, eucaristia para alguém que está doente. E para os bispos existem os ritos de confirmação, ordenação, sagração, a instituição de um novo pároco, a abertura de uma nova paróquia. E em quarto lugar, as litanias, coletas e orações. Dentro do seu Locke você vai ter orações de intercessão, orações para fazer em todas as semanas do ano litúrgico. E em boa parte dos Locks, orações a serem feitas para situações e coisas específicas. Orar pelo clero, pelo presidente, pela unidade da igreja, por um amigo doente, pelo meio ambiente. É um recurso incrível que ensina a gente a orar melhor e orar com palavras que às vezes a gente não encontra em nós mesmos em algumas situações. Sobre as coletas, é importante perceber como elas nos ensinam a orar. Todas seguem um padrão de no mínimo 4 partes. Invocação, você começa declarando quem Deus é. Petição, você coloca a Deus os seus pedidos. Aspiração, você entende que está pedindo aquilo para que seja mais parecido com Deus e ame mais a seu próximo. E mediação, você lembra que está pedindo isso através de Jesus, que é Deus, junto do Pai e do Espírito Santo. Em quinto lugar, você também vai encontrar, na maioria dos Locks, documentos confessionais do anglicanismo. Dentro do seu Locke você vai ter os credos históricos, apostólico, niceno, atanasiano, os 39 artigos de religião, talvez um catecismo e talvez documentos de fundação da sua denominação específica, dependendo de onde nós estamos falando. Como você pode perceber, o Locke é pensado para a vida de uma comunidade que segue o calendário litúrgico. Os ritos e ofícios todos têm pequenas modificações, que no Locke são chamadas de prefácios próprios ou orações específicas, que são adicionadas para cada momento do calendário cristão. Por exemplo, no Advento nós oramos pela expectativa da chegada do Cristo e pela esperança da sua volta. No tempo comum, nós caminhamos orando pelos seus ensinamentos e pela jornada de Cristo com seus discípulos. Na Quaresma, nós oramos pela penitência e pelo arrependimento, caminhando até o sacrifício de Cristo na cruz.
Na Páscoa, nós celebramos a sua ressurreição, orando pela esperança da nossa ressurreição. E no Pentecostes, lembramos da descida do Espírito e oramos para que ele nos capacite na nossa missão. Como eu disse agora há pouco, o Locke é completamente recheado de citações bíblicas. Fazer uso do Locke é familiar para quem conhece o texto. Você vai encontrar várias referências à linguagem bíblica. Muitas das orações usam de frases extraídas diretamente do texto bíblico. Um ponto importante de citar é que, como Locke é um livro pensado para adoração e louvor, muitos Lockes carregam um saltério próprio, alguns com uma tradução feita exatamente para o Locke, para facilitar de fazer o ofício diário com suas leituras próprias. Por exemplo, se você fizer o ofício diário completo em um mês, você lê o livro de Salmos inteiro. Importante dizer, os Salmos, como você pode ter percebido, são parte nuclear da adoração anglicana, tanto para a leitura quanto para a canção, principalmente quando nós entendemos que hinos e canções contemporâneas são uma invenção relativamente moderna. Antes disso, as igrejas cantavam literalmente o texto bíblico, principalmente os Salmos, mas também o Magnificat, Benedictus, Gloria in Excelsis, Nunc Dimittis e canções ancestrais da história cristã, como o Kyrie eleison, que tem suas origens lá no início do século XIII e é baseado na oração do publicano, lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Como você pode perceber, então, existem partes que são específicas para o uso no culto, mas há uma riqueza de coisas para o uso pessoal de todo cristão. Então vamos lá para a prática, como ler e usar o Locke. Sua cópia do Locke provavelmente tem algumas palavras em preto e outras em vermelho. As palavras em vermelho nós chamamos de rubricas, que vem da palavra em latim para cor vermelha. E elas são as instruções que você vai ler para entender o que deve ser feito. Já a parte preta, na maioria das vezes, é aquilo que você diz em voz alta. Alguns Lockes, ao invés de usar o vermelho, colocam as rubricas em itálico. As rubricas também indicam quem é que fala em cada momento do rito. Se é o povo, se é o ministro ordenado, se é especificamente um presbítero ou um bispo necessário para aquilo, a menos que o texto indique a necessidade de um ministro ordenado, bispo, presbítero ou diácono. Se você está fazendo alguns dos ofícios do Locke, o ministro é aquele que está guiando o grupo na leitura. Se você está fazendo algum dos ofícios sozinho, você vai dizer tudo, tanto a parte do ministro, quanto a parte do povo, quanto a parte em que todos falam. Uma das maiores riquezas do anglicanismo e do Locke é a sua tradição de oração contínua, o ofício diário. Vamos lá! Eu sei que muitos de nós crescemos aprendendo que oração de verdade é só oração espontânea, com as suas próprias palavras, aquilo que está no seu coração. Mas eu quero te provocar a pensar de forma diferente. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, lá em Mateus 6, Jesus não deu uma aula, ou uma fórmula, ou as 7 regras para uma oração perfeita. Ele deu uma oração. E através dessa oração, orando como Jesus orou, que os cristãos foram aprendendo a orar. Usar de orações escritas não é trapaça e nem menos oração do que uma oração espontânea, principalmente quando estamos falando dessas orações do Locke. É sobre orar as escrituras, os salmos, nos lembrar das promessas de Deus diariamente, nos unindo às orações dos cristãos que vieram antes de nós, numa mesma voz, numa mesma petição. Se você não entende, ainda assim vale dar uma chance e tentar. E ver como você encontra nas palavras de outros aquilo que sua mente talvez nunca conseguiria dizer daquela forma. Então, ok, tendo explicado isso, vamos seguir. Eu vou fazer uso da forma didática de um livro aqui que explica muito bem. O ofício diário pode ser separado em 4 partes: preparação, adoração, audição e oração. As 3 últimas são aquelas pensadas em nos aproximar de Deus, mas entendendo que o nosso pecado nos afasta de Deus, nós precisamos antes nos preparar, reconhecendo o nosso pecado e nos arrependendo. Então você começa se preparando, confessando seus pecados, pedindo perdão, entendendo que é perdoado e faz uso dos salmos como um convite para adorar a Deus. Estando preparado, é hora de adorar a Deus. Novamente, nós fazemos uso dos salmos como um pequeno cântico e lendo os salmos, sempre lembrando de dar glória a Deus com glória pátria, que é dito ao final da leitura do salmo. Tendo adorado a Deus, é hora de ouvir a sua palavra e responder a ela. Você já leu os salmos do dia e agora é hora de ir para as próximas leituras. Essas leituras são comumente chamadas de lições, por causa da ideia de serem ensinamentos de Deus para nós, ou leituras mesmo. Normalmente é a leitura de uma parte de um capítulo do Antigo Testamento. Em alguns Lockes pode ter leitura de livros apócrifos, mas entendendo que servem como leitura não canônica. A segunda leitura vem do Novo Testamento. E para saber as leituras do dia, basta ir para a tabela de leitura, para o lecionário diário. Ah,
vai ser necessário você estar com a Bíblia do seu lado para fazer a leitura nessa hora. E após cada uma das leituras, existe um cântico, uma pequena canção. Esses cânticos servem como resposta do nosso coração àquilo que nós estamos lendo. Depois das leituras e dos cânticos, nós temos o credo. E no credo, nós confessamos aquilo que cremos, nos lembrando aquilo que nós acreditamos como essencial da nossa fé. Nós recitamos não como uma oração, mas como uma confissão mesmo, tanto que falamos na primeira pessoa. Creio. Tendo ouvido a palavra de Deus, é hora de orar. Uma coisa que você vai perceber é que o ofício diário e os ritos do Locke em geral são recheados de um convite e uma resposta, na abertura. O Senhor esteja convosco e com teu espírito. O Senhor esteja com vocês, seja também contigo. Só para você entender, isso é um cumprimento cristão antigo, que nós podemos enxergar, por exemplo, lá em Ruth 2,4. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. E em 2 Timóteo 4,22, que o Senhor esteja com esse espírito e que a graça esteja com todos vocês. Pode ser algo estranho para você fazer de início, mas você se acostuma. Não é algo desnecessário. Nós estamos entendendo que naquele momento Jesus está com a gente. Tanto com quem lidera, quanto com quem participa. Nós queremos que Deus esteja presente entre nós e confessamos isso em voz alta. E para quem faz o ofício diário em grupo, vai perceber que isso torna ele participativo. Não é só alguém dizendo algo e você ouvindo, mas é uma troca. Isso torna a possibilidade da gente se distrair muito menor. Depois disso, nós temos uma série de orações a fazer. Isso já depende muito do Locke que você tem. As orações podem incluir o Kyrie eleison, o Pai Nosso, orações com respostas a fazer. Isso também inclui as coletas, depende do seu Locke, mas normalmente é a coleta da semana do calendário litúrgico que você está, ou uma coleta pela paz, ou uma coleta pela igreja, ou tudo isso. E ao fim você pode cantar uma canção ou finalizar as orações ali mesmo. Após as orações, nós temos uma ação de graças, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. Seu Locke provavelmente vai ter opções para essa oração, ou vai ter uma geral ação de graças para ser feita. Antes de terminar, seu Locke pode ter a oração de São João Crisóstomo, que é uma liturgia grega muito antiga. Ela tem o sentido de juntar tudo aquilo que nós oramos e pedimos, mas pedindo para que Deus faça apenas aquilo que for para o nosso bem. É uma oração que nos une à vontade de Cristo, por isso é feita diretamente a Jesus Cristo. Para terminar, nós temos a despedida, a oração conclusiva, que segue o padrão bíblico. São orações baseadas nas bênçãos que nós temos nos textos bíblicos, como o Senhor nos abençoe e nos guarde, ou a graça de nosso Senhor Cristo e o amor de Deus, ou que o Deus da esperança nos encha de completa alegria e paz na fé, e por aí vai. Os outros ofícios disponíveis, como oração do meio-dia e completas ou as orações familiares, normalmente são mais curtas, pensadas para serem feitas de forma mais breve mesmo, mas seguem esse mesmo padrão de confissão, leitura, salmo, ação de graças e bênção. Fazer o ofício diário é se unir à jornada de devoção que milhões de cristãos fizeram antes de você e seguem fazendo. É se unir à mesma palavra que guiou gerações e vai seguir guiando elas. Como o livro que eu comentei diz, começa com uma confissão sincera e termina com graça abundante. Tem muito mais que eu poderia destrinchar aqui, mas vale a pena você pegar o seu Locke e se aprofundar na prática do ofício diário. Quem sabe nós vamos ter aqui vídeos específicos para a gente falar dos outros ofícios, destrinchar os ritos, a origem das orações, tudo mais. Não dá para fazer aqui, ficaria maior do que Vingadores Ultimato. Além do ofício diário, um exercício que eu indico muito é o de ler as liturgias, os ritos, os sacramentos. Anglicanos seguem uma máxima, lex orandi, lex credendi, que pode ser traduzido como assim como oramos, assim acreditamos. A teologia, a doutrina anglicana que todos perguntam tanto, está na sua forma mais clara, expressa nas palavras que nós oramos, nas coletas que nós fazemos. Quer saber o que nós cremos? Ore o que nós oramos. Quer entender qual é a fórmula sacramental da ceia? Leia com calma a liturgia da ceia. Perceba como ela vai se desenvolvendo. Compara com o culto da sua igreja anglicana ou da igreja anglicana mais próxima de você e vá descobrindo. É um exercício que eu recomendo demais. Principalmente você pegar um culto mais solene de uma igreja anglicana e ir acompanhando com o Locke. Às vezes vai ter adaptação, momentos espontâneos, mas eu amo poder acompanhar e ver como o Locke forma a adoração da igreja. Vamos falar agora dos benefícios do Locke. O mais óbvio para mim é a ajuda na disciplina devocional. Muitos de nós compramos vários devocionais,
Cafés com Deus Pais. Espera, qual seria o plural de café com Deus Pai? Cafés com Deuses Pais? Cafés com Deus Pais? Enfim, compramos vários devocionais, tentamos vários planos de leitura bíblica e às vezes não funcionou pra gente. Pronto, toma o Loki. É uma forma provada que tem sido usada desde o século XVI e que bebe da fonte de espiritualidade que forma os cristãos em monastérios desde bem antes disso, no século III. E que, por sua vez, bebe da fonte da espiritualidade judaica, muito mais antiga. Vale a pena dar uma chance. Eu sei que alguns ofícios podem parecer grandes demais, mas o bom do Loki é poder adaptar. Você pode fazer uma oração menor, pode fazer apenas uma coleta ao invés de todas, o que funcionar melhor para sua rotina. Você pode fazer com amigos no Google Meet, você pode fazer sozinho. Testa e vê o que funciona melhor para você. Outro ponto é a unidade litúrgica que o Loki traz. Você não precisa reinventar a roda. Pessoas vieram antes de você, leram os textos e fundamentaram uma forma, e têm feito isso há centenas de anos. Você pode se unir à tradição da igreja. Eu não preciso repensar e criar tudo. Outros já fizeram por mim. Por exemplo, eu não sou católico romano, por mais que algumas pessoas jurem que os anglicanos são. Mas eu acho lindo como alguns momentos do nosso culto nos unem, apesar de todas as diferenças óbvias e de discordâncias teológicas. Na hora da mesa, nós temos uma linguagem em comum. Na hora de confessar a fé, ainda que a gente pense muito diferente de pormenores e doutrinas específicas, nosso credo é o mesmo. Poxa, isso é maravilhoso! Toda vez que a gente recita o credo apostólico aqui na nossa igreja todo domingo, eu imagino uma multidão que não se pode contar, de culturas diversas, com vestes diversas, mas que naquele momento único forma uma única voz relembrando a mesma coisa. Nós cremos em Deus Pai, cremos em Jesus, creio no Espírito Santo, creio que Deus virá nos resgatar, creio que seremos ressuscitados e nos uniremos a Ele. É o que mais precisamos nesse mundo dividido em que nós vivemos. Falando sobre outras culturas, é preciso fazer uma comparação e falar da influência do Loki. O Loki não é um missal. Diferente do missal romano, o Loki é para todo o povo. Recomendo que todo mundo, anglicano ou não, se aprofunde no Loki. Vai ser positivo, independente de que tradição você faz parte. Outras tradições cristãs foram influenciadas pelo trabalho do Loki. Você sabia que a IPB tem um livro litúrgico também? Além do diretório para o culto público que a gente citou, tem o Book of Common Worship. Também temos o Manual do Culto, que é usado por outras igrejas presbiterianas, como a IPI. Os metodistas têm o livro de adoração, o Book of Worship. Várias igrejas desenvolveram seus livros litúrgicos com base naquilo que o Loki desenvolveu. E além de ter influenciado outros livros litúrgicos, o Loki é responsável por uma influência curiosa. Você sabia que todo casamento é influenciado pelo Loki? A liturgia do casamento do Loki formou frases que são repetidas em todo casamento até hoje. A famosa frase "até que a morte nos separe" vem da tradução do primeiro Loki, o de 1549. Além disso, até hoje, quando nós temos um novo monarca na Inglaterra, como tivemos agora com o rei Charles, todo o serviço de coroação é feito pelo arcebispo de Cantuária e pode ser acompanhado em parte pelo Loki, em outra parte por orações e litanias que foram influenciadas e fazem uso do Loki. Agora, muita gente me pergunta, e quando eu digo muita gente, é real muita gente. Recebo mensagem toda semana: Douglas, como eu escolho um Loki? Pastor, qual Loki eu uso? Qual Loki você recomenda? Como você pode ter percebido no começo do vídeo, eu tenho alguns. E eu gosto de comparar, entender os desenvolvimentos, ver como o Loki vai sendo adaptado em cada cultura e em cada tempo. Atualmente, até o momento de gravação desse vídeo aqui, em português, para você comprar na internet, existem poucas opções. Os mais antigos você só vai encontrar em sebos e sites de leilão. Isso se eu já não tiver comprado todos os disponíveis. Agora, existem algumas opções que você até acha. O Loki 1662 da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Como eu disse, é uma tradução direta do Loki 1662 internacional. Capa dura, tá bem feito, o preço ainda é um pouco caro porque é um material difícil de produzir, mas dá para comprar. Link na descrição. O Loki 2015 da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eles têm versão capa dura e versão capa cristal. O preço é bem mais acessível. Mas talvez você precise lidar com aquelas coisas que eu disse lá atrás. Você vai ter orações com Deus Pai e Mãe, vai ver ritos ajustados para uma linguagem mais afirmativa. Mas assim, são pequenas coisas. Eu mesmo faço uso de muita coisa, não acho que é algo que desabone ao ponto de não usar
ou até de adaptar se você quiser. Recomendo, link na descrição. Além dessas duas opções que eu recomendo, tem mais uma que é uma possibilidade. O Lock Contemporâneo 2018, da Igreja Anglicana no Brasil. Como você pode ver, ele é uma versão mais breve, mais resumida, mas também está com uma linguagem mais moderna e pode ser encontrado entrando em contato com a Secretaria da Paz ou com reitores das igrejas. Fala com o pastor que ele vai dar um jeito de conseguir um. E é bem barato. Tem mais? Sim, tem várias outras denominações anglicanas que têm seus locks, mas ou são muito parecidos com esses que eu citei, ou são mais difíceis de encontrar online. Ah, não consegue comprar? Link na descrição também com os PDFs dos que eu achei em português e em inglês. Toma essa para você. Se você se interessou pelo Lock, tem um link aqui na descrição do vídeo onde você pode se cadastrar para receber mais informações que eu vou produzir especificamente sobre o Lock. Eu pretendo produzir mais coisa e desenvolver conteúdo para facilitar e espalhar o uso do Lock aqui no Brasil. Se te interessa, se cadastra aí e eu vou te avisar. Além de tudo, eu também tenho a graça de ser o presidente da Comissão de Liturgia da Rede Episcopal Brasileira e responsável como custódio do novo livro de oração comum que nós estamos desenvolvendo. Não vou dizer que é em breve, mas nós teremos novidades. Fique ligado. Não perde a chance de se conectar com essa herança da cristandade. Pode mudar sua vida em algum aspecto, ajudar a sua espiritualidade. Eu sei e digo porque ajudou a minha. Por favor, comenta aí o que você achou. Você tem um Lock? Você usa? Me diz aí, eu quero saber. Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha aí, ajuda a gente. Não é inscrito? Se inscreve no canal para ver os novos vídeos que nós estamos lançando. Eu te espero na próxima. Tchau, tchau. É isso. Vinheta. Depois de muita discussão, o parlamento começou a debater a possível revisão no inferno... Ou no inferno, não. Sim. E eu fiquei esperando você. Depois de muita discussão, o parlamento começou a debater a possível revisão no inverno de 1551 até 1552. Pula essa parte, não vai dar certo. Depois de muita discussão... é bom que tem material para botar no final de... Que besteira.